a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Muito boa tarde, abençoados e abençoadas. Sejam bem-vindas a mais uma terça-feira. Hoje, dia 12 de janeiro de 2021. Esse é o seu programa Café e Palavra. Eu sou Pedro Kelly, são 17 horas já no Rio de Janeiro. E eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí do outro lado. Gostaria que você chamasse os teus contatos, gostaria que você convidasse alguém, que você divulgasse nos teus grupos, que nós estamos no ar hoje com uma palavra interessante que eu tenho certeza que vai te colocar a pensar e vai ajudar você, uma vez mais, a viver dias melhores. O tema de hoje se chama A Ciência de Deus para Tratar o Ser Humano. Enquanto você faz isso, eu vou colocar aqui a nossa vinheta uma vez mais, para que você tenha a oportunidade de curtir nossa página, de convidar alguém, já eu volto. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. E eu sou Pedro Kelly, vou com você nos próximos minutos e espero que no final dessa palestra eu possa ter colaborado um pouco mais para que você viva dias melhores. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto propriamente dito, no dia de hoje, eu gostaria de agradecer a todos que estão me acompanhando, todos que estão seguindo nossas redes sociais, todos aqueles que estão inscritos em nossas páginas, né? Você sabe, nós temos o nosso Instagram, Pedro Kelly, temos o nosso Facebook, Pedro Kelly, temos o nosso YouTube, Pedro Kelly RCC. Eu gostaria que você me seguisse lá no Instagram, que pedisse amizade aí no Facebook e que se inscrevesse em nossa página no YouTube. Já estamos com mais de 2.000 inscritos e já chegaremos a 3.000. Essa é a nossa meta e eu conto com você para isso. Também gostaria de agradecer a todos os que estão semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido a todos vocês. Eu e minha família, Reconciliados com Cristo, agradecemos por tua liberalidade, por tua generosidade. E declaro na sua vida abundância sem limite, abundância 100 por 1, muito mais abundante, manifestação sem limite de saúde, de boas amizades, de prosperidade financeira, de prosperidade emocional, em todas as áreas da tua vida. Essa é a minha oração a teu favor, declarando anjos a teu serviço. E se você deseja colaborar aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, no final eu vou te explicar rapidinho como é que você faz para ser um dos colaboradores, um dos muitos colaboradores desse grande grupo que nós temos aqui. Bem, hoje o tema, como eu já comentei, se chama A Ciência de Deus para Tratar
com o ser humano. Você sabe que o ser humano precisa de tratamento, né? O ser humano, enquanto ser humano, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, ele precisa de várias coisas nessa área. E a gente estava vendo aqui em casa o funcionamento do antibiótico. Minha esposa estava tentando me explicar, né? Não porque ela não saiba como funciona, ela sim sabe porque ela é dessa área aí. Mas talvez a minha compreensão é que não seja tão boa assim. Mas pelo que eu entendi, né, eu vi a importância de você utilizar bem o medicamento quando você precisa dele. Eu não sou muito a favor de medicamentos farmacêuticos, como você já deve ter percebido. Eu sou a favor de uma alimentação de verdade. Mas às vezes, para sair de uma crise, é necessário que você tome algum tipo de medicamento. E dentre os muitos medicamentos que existem na face da Terra está o antibiótico. Mas o antibiótico, ele, se não for utilizado com sabedoria e consciência, ele não funciona. Ele pode ser o mais poderoso existente, mas ele não vai funcionar se ele não for prescrito corretamente e se não for obedecido pelo paciente e ingerido, né, da forma correta. Vou te explicar por quê. O antibiótico, ele mata uma bactéria, um determinado tipo de bactéria que está invadindo o corpo de uma pessoa que está enferma. Por isso é que existem antibióticos de séries diferentes, porque as bactérias são diferentes. Então, os antibióticos têm formulação diferente. Cada tipo de antibiótico ataca um tipo ou um grupo determinado de bactérias e, dessa maneira, mata esses bichinhos lá e reduz as inflamações até que venha a cura. Porém, essas bactérias, elas se reproduzem como todo ser vivo que se reproduz, ele tem um ciclo de reprodução. Você pode notar que quando você vai ao médico e ele te receita um antibiótico, ele diz que é para tomar por 7 dias, alguns são por 10 dias, outros são por 14 dias, e assim, de acordo com o conhecimento do médico, né, em relação àquele tipo de bactéria que precisa ser atacada, é o antibiótico que ele vai te receitar e é o período que ele vai indicar que você tome aquele remédio. Aí a pessoa vai para casa e começa a tomar o antibiótico. Lá pelo segundo, terceiro dia, começa a melhorar, porque assim funcionam os antibióticos. Demoram entre 2 e 3 dias para começar a dar resultados. Aí no quarto dia a pessoa está melhor, o que normalmente as pessoas fazem? Param de tomar. Ao parar de tomar, o que aconteceu? Elas não seguiram aquela receita médica que foi tomar aquele tipo de antibiótico por 7 dias completos ou 12 dias completos. Né? Então, no quarto ou quinto dia, se aquela pessoa parar de tomar aquela medicação, aquela bactéria não morreu, porque a pessoa não interrompeu o ciclo completo de reprodução daquele animalzinho ali. E ela vai voltar. E dessa vez ela volta com mais potência. Por isso é que se proibiu, os governos proibiram, a venda indiscriminada de antibiótico. Para comprar um antibiótico na farmácia, você tem que ter receita. Por quê? Porque as pessoas sentiam por aí uma dor de garganta e iam ali, compravam qualquer tipo de antibiótico e pumba, daqui a pouco aquela receita, aquele antibiótico não funciona mais. E aí é criada a chamada superbactéria. Por quê? Quem tornou a bactéria super? Não foi só isso, mas uma grande ajuda para as bactérias se tornarem super foi o uso indiscriminado de antibióticos pelas pessoas leigas no assunto. Então, você percebe que toda medicação é para tratar um paciente, mas se ela não for respeitada pelo paciente, ela não vai funcionar. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você, porque a palavra que eu ensino, a palestra que eu ministro, é a ciência de Deus, é o remédio de Deus, é a medicina de Deus para tratar com o ser humano. Porém, se você não colocar em prática, não vai funcionar. Você vai ficar só no discurso. É como aquela pessoa que utilizou o antibiótico de forma incorreta. Ela tomou por uma quantidade de dias que não foi suficiente para
matar aquela bactéria. Da mesma maneira, a sugestão que nós damos aqui, os conselhos que nós passamos aqui toda terça, toda quinta e também todos os domingos, eles são benefícios para a tua vida, porque isso que nós falamos é a graça de Deus, que é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. O ser humano precisa de tratamento. E essa palavra é uma ciência, ou seja, é um conhecimento que você utiliza a teu favor. Não adianta nada você ter o conhecimento na tua mente e não colocar em prática. Eu falei há pouco de um remédio aí, antibiótico, eu vou repetir. Eu conheço como funciona o antibiótico, graças a Deus, minha esposa me explicou. E eu pude entender, né, como é que funciona isso. Mas não adianta nada se um dia eu precisar dele, for à farmácia e comprar um antibiótico e não tomar na medida correta durante o período correto. Por quê? Porque ele não vai funcionar. Ou seja, eu sei como ele funciona, mas não estou usando da maneira correta. Assim é essa palavra que pregamos. Você pode ter todo o conhecimento dela, mas se você não colocar em prática como deve ser, não vai ver resultados, porque isso não é mágica. Não adianta você tomar um comprimido de antibiótico e depois não mais, porque não vai acontecer de destruir aquela bactéria. Da mesma maneira, não adianta você, por exemplo, acordar de manhã, né, qualquer dia, e dizer, olha, Senhor, eu declaro que hoje é o melhor dia da minha vida, porque tem anjos a meu favor, na minha vida tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, porque a minha vida está predestinada por Deus. Os meus caminhos todos, Deus já conhecia antes de eu nascer. Portanto, acordo para viver esse dia submetido a essas instruções, declarando esses anjos a meu favor, confessando que tudo que aconteceu hoje é para o meu bem, porque também está escrito nesse grande antibiótico que tudo colabora para o meu bem e tal. E aí você acorda num dia feliz e começa a fazer essa oração. E amanhã? Não, amanhã deixa para lá. E depois da manhã? Depois da manhã eu me esqueci. E depois no outro dia? Depois também me esqueci. E aí você já começa a ter uma confissão mais fraca, uma confissão diferente, uma confissão caída. Por quê? Porque você esqueceu a medicina de Deus para tratar com o ser humano. Você me entende? É o que acontece com o tal do antibiótico se não for tomado na medida correta como foi prescrito. Então, é por isso que eu me esforço para estar esses 3 dias na semana no ar, porque terça eu estou no ar, quarta não, quinta eu estou no ar, sexta não, sábado não, mas domingo eu estou no ar. E quando eu não estou no ar, assim como estou hoje com você, eu procuro colocar um post, eu coloco uma palavra que vai te motivar, eu coloco algo que vai te fazer refletir na graça de Deus, na tua posição espiritual, porque você precisa recordar a tua posição espiritual toda hora. Porque da mesma maneira que o antibiótico ativa os anticorpos do teu corpo para combater aquela bactéria, da mesma maneira a palavra que eu ministro aqui ativa esse conhecimento na tua vida para que você possa então ter armas e vencer o dia mal. Agora, outro dia eu estava explicando e quero repetir aqui nessa ministração de hoje, nesses minutos maravilhosos que Deus tem me dado para compartilhar com você. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é colocar em prática aquilo que eu conheço. Isso já se chama educação. Se eu não colocar em prática aquilo que eu conheço, eu seria uma pessoa conhecedora de muitas coisas, mas que poderia falar pouco sobre aquilo que eu conheço. Por quê? Porque eu mesmo não coloco em prática. E se eu mesmo não coloco em prática, eu não dou testemunho. Ou seja, eu não vivo, não experimento aquilo que eu falo. Então, é bem importante que você conheça essa verdade aqui. Mas é muito mais importante que você coloque em prática. Eu vou ler para você aqui Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte: a fé de cada pessoa deve ser eficaz no conhecimento de todo o bem que essa pessoa tem dentro de si. Agora eu vou ler o verso aqui, olha.
Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha. Estando persuadido disto, que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, toda a fé que está em você, ela precisa ser ativada dia após dia. Para quê? Para que você possa experimentar abençoado e abençoado. Que essa palavra funciona de verdade. Quer ver? Eu vou repetir para você aqui. Preste atenção nisso. Olha, Filipenses 1,6, que diz assim: estando persuadido, o apóstolo Paulo estava persuadido, eu, Pedro Kelly, estou persuadido disso, que Deus que começou em você a boa obra, vai aperfeiçoar essa boa obra em você. Ou seja, você nota que é algo que Deus começou na nossa vida. Deus não te trouxe a esse canal à toa. Ele te trouxe a esse canal para aperfeiçoar algo que se fazia necessário ser aperfeiçoado em tua vida. E eu sou capaz de dizer o que era. É este conhecimento, para que você possa colocá-lo em prática. Então, se Deus começou isso em você, se te trouxe até aqui, se está te explicando dia após dia, tirando de você todas as dúvidas que porventura você tenha, né, em relação ao que eu falo aqui, ao que eu ensino aqui, fique tranquilo, que Deus vai aperfeiçoar isso aí com calma, com tranquilidade, e quem sabe hoje esteja cumprindo mais um pouquinho. Porque eu queria dizer para você hoje, e é isso que eu quero fixar em tua mente hoje, que todo o bem de Deus está em você. O que acontece é que você não vê. Por quê? Porque esse bem que está em você, como ele é de Deus, ele não está no exterior, ele está no interior. Ele está no espírito. As pessoas aí fora, elas brigam e divulgam a tal da cura interior. Eu sou contra isso. Por quê? Porque aqui o Evangelho diz, a palavra da graça diz, que você, no teu interior, no teu espírito, você está perfeito, completo, e assim como o próprio Deus é, você também é. O que acontece é que você está vestido por um corpo de carne que opacou essa verdadeira identidade. E como as religiões não têm poder e nem capacidade de explicar isso para você, as pessoas ficam turbadas, as pessoas ficam em confusão. Então eu quero ler para você aqui o que está em Filemão, capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte aqui, ó. Olha, para que a participação de tua fé seja eficaz no conhecimento de quê? De todo o bem que está em vós por Jesus Cristo. Ou seja, a tua fé tem que criar em você um espírito, ou seja, um comportamento de fé. E esse comportamento, ele tem que chegar ao ponto de refletir no teu exterior todo o bem que está no teu espírito. Esse bem foi depositado por Deus em você quando você chegou a essa terra. E quem sabe, esse bem, que é a tua posição espiritual, não tenha sido explicado para você até hoje por ninguém, e por essa causa você não tenha tido a oportunidade de usufruir desses benefícios. E é para isso que eu estou aqui. Por isso é que o tema de hoje se chama A Ciência de Deus para Tratar com o Ser Humano. Quando você vai no médico, ele te passa uma receita para você ir comprar um remédio na farmácia, então, para ingerir. Ou seja, ele está trazendo de fora, né, um argumento que você ingere e atua no teu corpo. Pois é, eu estou trazendo para você uma informação que está entrando agora pelos teus ouvidos, mas que não é nova para você. Essa informação já está em você. O que acontece é que ela está adormecida. E agora está despertando com essa palavra que eu estou ministrando na tua vida. Assim como o antibiótico em si mesmo não é nada, porque o que o antibiótico faz é que ele tem poder de levantar as tuas autodefesas, os anticorpos. Ele ativa esses seres para que esses seres combatam o mal que está se instalando em qualquer lugar do teu corpo.
Entende? Então a palavra que eu estou ministrando para você aqui, ela ativa em você a fé que estava adormecida até o dia que você está nos ouvindo, né? De repente, isso está acontecendo na vida de uma pessoa que está me acompanhando nos dias de hoje. Eu falo isso com toda franqueza e sem medo de errar, porque esses são os testemunhos que eu tenho recebido aí pela internet. As pessoas que estão sendo alcançadas por essa palavra que eu estou explicando. Em algum lugar, a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. Assim como os anticorpos são pelo antibiótico, mas não é o antibiótico que leva a eles. Ele desperta esses antibióticos, né, para que eles briguem a teu favor. Da mesma maneira, a palavra que eu prego ativa a fé que está em você, porque todo o bem está em você. E esse é o propósito dessa palavra, para que você possa combater o dia mal. Porque o dia mal está aí. O dia mal vem um desemprego, vem uma tristeza qualquer por um motivo, um acontecimento qualquer na vida de qualquer ser humano, e esse ser humano de repente não sabe como é que vai resolver esse assunto. Pois eu estou te dando a dica aqui no programa Café e Palavra de hoje, eu vou ficar por aqui, gostaria que você pensasse nisso, esse foi o assunto de hoje. A palavra que eu ensino é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Pense nisso aí, né? Agora eu quero me dirigir a você que deseja colaborar comigo. Olha, abençoado, eu tenho um grande grupo de colaboradores aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. É preciso fazer duas coisas. A primeira delas é cumprir o que está escrito. Semear a tua semente aqui no Ministério. Te convido a que você semeie a tua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e experimente o poder de Deus em relação à multiplicação dessa semente. Isso é algo também que está dentro do que eu acabei de falar, que você precisa exercitar. Você conhece que a tua prosperidade está no semear, né? Agora, não adianta nada conhecer e não praticar, porque aí vai ficar só de boca. E de boca não funciona. Não é assim que funciona esse pacto. Esse pacto é um pacto que Deus responsabilizou seus filhos em relação a tratar de suas vidas. Em relação ao teu espírito, está garantido. Você está salvo para sempre, abençoado, perfeito, completo, e daí você não sai. Agora, em relação ao teu dia a dia, você precisa ter algumas atitudes. Precisa colocar o conhecimento em prática. Então, eu te convido a colocar o conhecimento da prosperidade em prática. E, para colocar em prática, você precisa semear aqui. Quer o Pix? Vou te dar 2 Pix do Ministério para você semear aqui. O Pix é o e-mail pedrokeller@hotmail.com. Aí você bota esse Pix e semeia aí. Você vai ver que vai aparecer meus dados todos. E o outro Pix é o número do telefone do Ministério. Mas tem que colocar assim, sinalzinho de mais, 55 21 99 104 8388. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você pegar esse link e compartilhar com teus amigos, teus contatos, porque certamente tem alguém que precisa ouvir essa palavra, precisa desse conhecimento para viver dias melhores. Se você desejar passar um WhatsApp para mim, é esse aí, 991048388. Se você desejar escrever um e-mail para mim, contando aí o teu testemunho, como muitas pessoas já têm feito, é contato@pedrokeller@gmail.com. Esses são os meus contatos. Quinta-feira, às 10 da noite, eu volto com outra palavra de grande importância para a tua vida. Vou ficar por aqui, tudo isso eu compartilho porque eu quero que você renove sua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima, até quinta-feira.